Amém. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra, não segundo a linguagem de sabedoria e persuasão humana, mas segundo a revelação, o poder de Deus, para que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, nos revele toda a verdade, nos conduza em toda a verdade. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 3. Versículo 1 em diante. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então, saía a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. O doutor Russell Shedd tem uma frase que muito cabe dentro deste contexto do texto que lemos. Dr. Russell Shedd diz: o avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não haverá avivamento. Essa é uma frase muito verdadeira. Eu fiz questão de anotá-la para não cometer nenhum tropeço em citar tal frase. O avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não haverá avivamento. O problema é, estamos de fato vivendo um verdadeiro arrependimento para que surja um verdadeiro avivamento? A obra do arrependimento, ela traz consequências e por isso gera um verdadeiro avivamento. A obra de arrependimento no mundo gera salvação. A obra de arrependimento na igreja gera santificação. É necessário que exista primeiro o arrependimento da igreja, para que haja o arrependimento no mundo.
Não é o arrependimento no mundo que produz o arrependimento na igreja, mas, de fato, é o arrependimento na igreja que produz o arrependimento no mundo. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter e orar, eu dos céus ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Começa por nós. Mas, infelizmente, o texto aqui me mostra algo, que existe também um arrependimento que eu chamaria falso arrependimento, que não é um genuíno arrependimento, pois arrependimento, na sua própria origem, na palavra hebraica, significa mudança de direção. Arrependimento é uma mudança, e uma mudança completa de direção. Se irmos por um caminho, já vamos ao contrário do caminho que íamos, mas implica num dinamismo. Não é apenas parar. Implica num dinamismo. Arrepender-se. Nós temos uma ideia que arrependimento, e falarei isso com temor no meu coração, é algo muito fácil. Arrependimento é uma receita fácil. Basta dizermos: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa o meu erro, eu não desejo mais fazer este mal. Esse sentimento pode fazer parte do arrependimento, mas se você apenas se detiver neste sentimento, isso não foi arrependimento. Porque o arrependimento implica numa mudança. A Bíblia diz: alguém roubava, não roube mais. Antes trabalhe, e com o fruto do seu trabalho, dê aos pobres, assista aos necessitados. Então, o que antes furtava, roubava, tomava, agora dá. Agora tem uma postura inversa daquela postura que ele tinha. Isto a ir por um caminho contrário do caminho que se ia antes. E é por isso que arrependimento é algo essencial. Nós sabemos e lemos as Sagradas Escrituras que onde houve arrependimento, houve restauração. Onde houve arrependimento, houve transformação. Onde houve arrependimento, houve bênção. E parece-nos até mesmo que certas bênçãos instantâneas surgiram aonde houve arrependimento. Nós vemos a vida de grandes homens de Deus, que Deus os abençoou após o quê? Após eles demonstrarem verdadeiro arrependimento. E eu não estou nem falando sobre aquele sentimento de remorso, que não é arrependimento. Eu estou falando de um falso arrependimento. E que eu creio que o verdadeiro arrependimento, eu careço da manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Eu estou pedindo a Deus para a minha vida, eu estou pedindo a Deus para a tua vida, eu estou pedindo a Deus para a igreja, nossa igreja, para a igreja de Cristo na face da terra, verdadeiro arrependimento da nossa parte, para que nós possamos ter uma conversão plena, uma conversão absoluta,
uma conversão total, e para que isto acarrete uma transformação que alcance as vidas perdidas que estão neste mundo e que sejam eles salvos. Tudo isto só é possível mediante a graça de Deus. Eu preciso do sobrenatural de Deus para o arrependimento, tanto quanto eu preciso do sobrenatural de Deus para qualquer outro milagre na minha vida, para uma cura na minha vida. Quantas enfermidades e que nós temos orado, e o desejo de ser curado está em nós. E o que nos falta para sermos curados? Muitas vezes o que nos falta é mais fé, é uma postura de fé. Mas isso às vezes é simplificar ao extremo. Nós necessitamos tanto do poder de Deus para nos arrepender, e eu direi algo aqui que talvez te choque, quando precisamos do poder de Deus para ressuscitar um morto. Mas nós não encaramos assim. Vamos ser realistas? Nós dizemos, não, eu me arrependo. Eu me arrependo por mim mesmo. Eu me arrependo. Eu não estou dizendo que não existe arrependimento humano, eu estou falando desse arrependimento resgatador, esse arrependimento restaurador, esse arrependimento transformador, esse arrependimento que opera um milagre na minha vida, que eu já não sou a mesma pessoa que eu era antes de me arrepender, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E quando eu digo tudo se fez novo, se a Bíblia diz que tudo se fez novo, é porque tudo se fará novo. É um arrependimento que transforma o meu interior, é um arrependimento que transforma o meu exterior, é um arrependimento que transforma a minha casa, que transforma a minha família. Aquilo que Paulo disse ao carcereiro de Filipos: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Um arrependimento que ele produz consequências que vão além da minha vida. Um arrependimento que transforma a minha vida física, um arrependimento que transforma a minha vida emocional, um arrependimento que transforma a minha vida econômica, um arrependimento que transforma a minha vida familiar, um arrependimento que transforma a minha vida espiritual, a minha vida moral. Um arrependimento que converte, um arrependimento que transforma, um arrependimento em que as coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. Se você não acha que isso é um milagre, eu acho que isso é um milagre. E eu volto a dizer essa frase que mexeu dentro de mim, que eu necessito tanto da graça e do poder de Deus para viver e vivenciar um genuíno, um verdadeiro avivamento, como eu preciso da graça e do poder de Deus para ressuscitar o morto. Porque para ressuscitar o morto, todo mundo diria, mas isso é um grande desafio, ou Deus tem que me dar mais fé, isso é um grande desafio, ou Deus tem que me dar mais poder, ou isso é um grande desafio, Deus, eu preciso da tua graça, ou eu não farei isto, ou eu não realizarei isto. Mas quando se fala de se arrepender, nós estamos mais vivendo um mundo de intenções do que um mundo de realizações. Quantas coisas você já disse, eu já disse, nós já dissemos em nossa vida, nunca mais farei. E quantas vezes, com sinceridade, nós fomos diante do Senhor e dissemos: Senhor, eu sei que essa não é a tua vontade, eu sei que esse não é o teu desejo, eu não quero ir por esse caminho, eu não quero fazer essas coisas, Senhor, eu estou aqui me arrependendo. E você vai, e o mal que você não quer fazer, você faz.
Arrependimento é uma obra essencial. A Bíblia diz sobre os rudimentos da fé, os alicerces da fé cristã. E o primeiro deles é arrependimento de obras mortas. Arrependimento é o primeiro alicerce. Isto é algo fundamental. E se nós não estivermos vivendo isso, nós não estamos vivendo a verdadeira fé cristã. Eu preciso viver verdadeiro arrependimento. Eu preciso trazer área por área da minha vida. E dizer, Senhor, temos um grande trabalho a fazer. Um grande trabalho a partir da minha vida, na minha vida e através da minha vida, para fazer a tua obra, ao Senhor seja a glória. Então eu coloco diante do Senhor a minha vida. Eu coloco diante do Senhor as áreas da minha vida. Eu estou fazendo isso com o Senhor. Eu estou me colocando como um homem diante de Deus. Eu estou me colocando como um esposo diante de Deus. Eu estou me colocando como um pai diante de Deus. Eu estou me colocando como um pastor diante de Deus. Eu estou colocando a minha vida econômica e financeira diante do Senhor. Eu estou colocando todo o meu viver diante do Senhor. Todo o administrar da minha vida. Eu estou dizendo, Senhor, em que áreas eu tenho que me arrepender? Em que áreas eu preciso mudar? Vocês sabem que eu estava aqui num culto ministrando e que o Senhor, de repente, impressionou o meu coração, e eu estou com essa impressão no meu coração, e que dizia, paguem todas as dívidas. Paguem todas as dívidas. Dívidas são coisas perturbadoras, você concorda comigo? Dívidas são coisas escravizadoras, dívidas são coisas aflitivas. E nós aprendemos a viver numa sociedade endividada. E nós temos que nos arrepender desse comportamento, eu chamarei reprovável. Então, eu estou colocando diante de Deus, estão buscando caminhos diante do Senhor, eu estou falando com o Senhor, Senhor, eu não mais andarei neste caminho. Mas existem pessoas que estão com aflições do aluguel que irão pagar agora. Existem pessoas que estão com aflições das dificuldades que têm, do remédio que têm que comprar, e elas estão se endividando, estão indo para o cartão de crédito, estão vivendo tudo isso. Senhor, dá-nos nos arrepender, dá-nos conseguirmos mudar. Se Deus não vier e não intervir, nós não conseguimos sair, porque nós estamos numa situação como Israel, sendo atacado por Faraó. Olha para um lado, lá está Faraó, aí vem o fogo de Deus e o protege. Faraó não pode chegar até a minha pessoa, mas Faraó está ali. E aí há a pergunta, para onde eu irei? Eu olho para todo lado e não vejo saída. Eu não vejo saída por uma simples realidade, não existe saída. Você já esteve numa situação onde não existe saída? Aonde não existe saída, esse foi o milagre. Deus criou uma saída. O mar vermelho se abriu. Isso não pode ser uma figura de linguagem. Isso não pode ser uma frase encorajadora. Isso tem que ser uma realidade miraculosa nas nossas vidas. Nós precisamos de milagres.
nós precisamos entrar num verdadeiro arrependimento, em que somente o Espírito Santo pode produzir. Assim como eu necessito do Espírito Santo para ser salvo, eu necessito do Espírito Santo para me arrepender, para ser transformado. Veja, eu não estou dizendo que a tua consciência não tem valor, eu não estou dizendo que o seu espírito quebrantado e contrito não tem valor. A Bíblia diz que isso é de grande valor. Mas ai de nós se não for o Senhor. Ai de nós se não for o Senhor que produza um verdadeiro arrependimento em nós. Porque se nós ficarmos confiados, há hoje pessoas que estão pecando, e eu direi um absurdo, mas que é uma realidade, que estão pecando dizendo, eu sei que Deus é bom, que Deus é misericordioso e que Ele perdoa. Então, se eu errar, Deus me perdoará. E ainda se apoiam nas Sagradas Escrituras e dizem, se pecarmos, temos advogado fiel e justo diante do Pai. Mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas esse confessar pecados vem de uma convicção do pecado. E se não há uma convicção, se usamos a graça, que Deus me perdoe dizer isso, como desculpa para cometermos erros, dizendo que depois seremos perdoados, meus irmãos, nós estamos indo por um caminho que esse arrependimento não nos levará para o céu, nos levará para o inferno. Esse falso arrependimento. Não sei se você concorda comigo. Amém? Esse falso arrependimento. Eu não quero esse falso arrependimento. Eu quero um arrependimento que possa produzir em mim a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E dia após dia, de glória em glória, de vitória em vitória, eu seja transformado à imagem e semelhança do Senhor. Esse é o arrependimento que eu quero. Nós temos que nos lembrar que a Bíblia diz que Esaú buscou o arrependimento. Ele buscou o arrependimento até as lágrimas. E a Bíblia diz, e não o achou. Esse arrependimento é algo tão fácil de fazer. Veja, parece-me que Esaú teve um esforço, buscou até as lágrimas, mas não se arrependeu. Porque o que Esaú, parece-me que de fato queria, era a herança do seu pai. E uma vez que Jacó foi para um lugar distante, e Esaú ficou só com a herança do seu pai, e ele assumiu toda a herança do seu pai, não havia mais motivo para arrepender-se. Ele buscou, de fato, mas ele não o achou, porque verdadeiramente o seu coração nunca esteve inclinado para arrepender-se. Há uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Nós temos que nos lembrar que é o Espírito Santo quem convence do pecado, que é o Espírito Santo quem convence do juízo, que é o Espírito Santo quem convence da justiça. E sabemos que Deus repreende aqueles que Ele ama. E que se Deus nos ama, Ele virá com essa repreensão por amor, em amor, irá nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, o que nos levará a um verdadeiro, a um real avivamento. Sabe, o diabo trabalha de duas maneiras quanto ao arrependimento na vida das pessoas, para que elas não se arrependam.
A primeira é muito fácil se arrepender. Deus é muito bom. Deus vai te perdoar. Não tema. Pode continuar, porque na hora que você se virar para Deus e dizer, Senhor, me perdoe, Ele vai te perdoar. Porque Ele é um Pai bom, porque Ele é um Pai amoroso, porque Ele te ama. Sim, Deus está pronto para me perdoar. Ele é um Pai bom, Ele é um Pai amoroso, Ele me ama. Mas nós devemos ter consciência de que esse Deus que nos ama também é justo, também é santo. E Deus é tão santo que Ele não vai aceitar nada menos que a santidade em nossa vida. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. A outra mentira do diabo é: você não tem como se arrepender. É o contrário, ele vai para a outra ponta. Você demorou tanto, você perdeu o seu tempo, você não pediu perdão quando você podia pedir perdão. Não há mais, você já se meteu no fundo do poço, não há mais. Tudo que te resta é o inferno. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo essa realidade? Não há poço tão fundo de onde o Senhor não possa te tirar. E não há obra que o diabo tenha feito na nossa vida que Deus não possa desfazer. Não há nada na nossa vida, por melhor que seja, agora eu vou dizer outra coisa, que Deus não possa melhorar. Você crê nisto? Eu creio nisso de todo o meu coração. Não há nada na nossa vida, por melhor que seja, que Deus não possa melhorar. E não há nada na nossa vida, por pior que seja, que Deus não possa consertar. E nós não podemos ceder nem a uma mentira, nem a outra mentira do diabo. E entender o seguinte, que Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. E não só isso, mas nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Esse texto de João Batista, 3 vezes é usada a palavra arrepender. 3 vezes é dito. A mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, a mensagem da Bíblia é arrependei-vos. A palavra do Espírito à igreja em Apocalipse é arrependei-vos. Nós necessitamos nos arrepender. Isso eu não estou querendo te levar a uma depressão, isso eu não estou querendo te levar a um espírito de acusação, isso tudo que eu estou querendo te levar é a uma verdadeira restauração. Restauração. Nós sabemos que Jesus disse, a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus, frutos ruins. Mas nós estamos, às vezes, pensando que basta a uma árvore boa, para ser boa, não produzir frutos maus ou frutos ruins. Isto não é o suficiente. Esta foi a frase que entrou no meu coração e que mexeu com a minha vida. Não basta uma árvore boa não produzir frutos maus. Ela tem que produzir frutos bons. Veja o que a Bíblia diz. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois,
que não produz bom fruto. Veja que não é dito que produz mau fruto, mas sim que não produz bom fruto. É cortada e lançada no fogo. Não basta que eu não produza um fruto ruim. É necessário que eu produza bom fruto. Nós precisamos da produção de bons frutos. Nós precisamos sermos frutíferos e abundantes. A Bíblia diz: eu vos designei para que indo deem muito fruto. E o vosso fruto permaneça. Não somente produzir muito fruto, indo, mas o nosso fruto permanecer. Nós precisamos ser frutíferos. Ser frutíferos é urgente. E a maneira pela qual nós frutificamos é o arrependimento. Veja, outra frase desse texto: produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Arrependimento é a chave. É a chave do meu avivamento, é a chave do teu avivamento. O arrependimento, ele vem muito mais das lágrimas do que das celebrações. Veja bem, as celebrações têm que existir, e elas vão existir, mas nós precisamos, no nome de Jesus Cristo, entrar nesse processo de transformação. Entrarmos no nosso quarto, num aposento secreto, em que ali buscamos ao nosso Pai, nos colocarmos de joelhos e dizemos: Senhor, eis aqui estou, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, minha vida precisa de mudar, meu ministério tem que mudar, minha igreja tem que mudar, minha realidade tem que mudar. Eu me arrependo de quem eu sou, eu me arrependo da vida que eu tenho. Eu não estou dizendo que a tua vida é péssima, que a tua vida é toda errada, eu não estou dizendo nada disto. Eu estou dizendo que há algo melhor para mim e para você. Há algo melhor. Sabe, Jó viveu uma situação em que eu louvo a Deus pelo livro de Jó, porque quando nós vivemos umas situações inexplicáveis, quando nós estamos em integridade, quando nós estamos em retidão, quando nós estamos em santidade e tudo, e vem uma situação na nossa vida. Existem coisas na nossa vida que são consequências dos nossos erros, da má administração e assim por diante. Mas existem coisas que são inexplicáveis. Inexplicáveis. Jó era um homem justo, era um homem certo, era um homem correto, era um homem temente a Deus, fiel ao Senhor. Perde tudo que tem, tudo. Ele dormiu rico, ele acordou pobre. Ele dormiu com família, ele acordou sem família. Seus filhos, 10 filhos, todos morreram no mesmo dia.
Ele diz o que muitos dizem, bem, enquanto temos saúde para trabalhar, então vamos, eu tenho saúde, eu vou trabalhar. Ele perdeu a saúde. Sabe, tem uma palavra que Deus está colocando no meu coração, porque sabe qual é um dos maiores problemas, das maiores epidemias? Não é a Covid, não são essas epidemias que são sérias, que são verdadeiras, e que eu não quero diminuir a gravidade em nada dessas coisas que são graves, mas existem epidemias que nós não damos atenção a elas, que, por exemplo, esse é um dado americano, de cada 20 americanos, um sofre de depressão. Estou falando da nação mais rica da Terra, mais poderosa da Terra, primeiro mundo. De cada 20 americanos, um sofre de depressão. Isso sem falar de ansiedade. A ansiedade é uma enfermidade tão violenta que ela é chamada o mal do século. E sabe por que nós sofremos de depressão? Sabe por que nós sofremos de ansiedade? Sabe por que porque nós somos humanos. Somos humanos. Ah, não, é porque não temos fé. Isso não tem a ver com a fé. Assim como o resfriado não tem a ver se você tem fé ou não tem fé. É porque você, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa corrupção? Eu ainda estou nesse corpo. Eu ainda estou nessa carne corrompida. Moisés passou por situações de depressão. Davi passou por situações de depressão. Elias passou por situações de depressão. Elias, o profeta, o grande profeta Elias, passou por situações. Jó passou por situações. Como não passar por situações de depressão? Mas eu quero dizer uma coisa. Nós podemos passar pelo vale da sombra e da morte, mas isso é uma passagem. Nós não vamos ficar no vale da sombra e da morte. Aleluia! Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O vale da sombra e da morte não é o final. Ele é uma passagem. Eu não estou falando de um arrependimento para te levar a uma depressão. Eu não estou falando de um arrependimento para te levar a uma angústia. E que se nos angustiamos, nos arrependendo, graças a Deus. Mas não é isso que eu estou querendo te dizer. Eu estou querendo te levar a uma mudança radical de vida, a um milagre, a você dizer como aquela mulher do fluxo de sangue, se eu ao menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. Não, eu começarei a ser curada, mas eu serei curada. E aquela mulher, com todas as suas deficiências, aquela mulher, no meio de toda a sua hemorragia, aquela mulher com toda a sua debilidade, aquela mulher foi em frente, arranjou forças, não sei de onde, mas ela foi e tocou Jesus. Toque ao Senhor hoje aqui.
E a hemorragia que você tem na sua vida vai mudar. Basta de hemorragia. Basta de um processo de morte. Eu estou sentindo que a nossa igreja está num limiar, que a nossa igreja está num momento de uma mudança radical. Eu não tenho, eu vou dizer claramente a você, eu não tenho ambições, eu quero fazer o que Deus quer. O que Deus quer. Se você me perguntar, pastor, qual é a tua vontade para essa igreja para daqui a um ano? Que nós tenhamos 300 pessoas. Se nós tivermos daqui a um ano 300 pessoas, eu me alegraria. Se nós tivéssemos daqui a um ano 1000 pessoas, eu me alegraria ainda mais. Mas não pode ser isso que move o nosso coração. O nosso coração tem que ser movido. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Senhor, eu quero fazer simplesmente a tua vontade. Basta da minha vontade. Qual é a tua vontade? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Eu quero me arrepender das minhas obras mortas. Eu quero mudar. Quantos aqui precisam de um milagre para essa semana? Para essa semana. Então é para essa semana. Fique com a sua mão levantada, como a minha está levantada. Senhor Jesus Cristo, nós oramos no nome de Jesus. Nós te pedimos um milagre, seja em que área for, seja no corpo, seja na economia, seja no trabalho, seja na família. Para essa semana, Senhor, que haja um milagre pelo teu poder. No nome de Jesus Cristo. Quantos de nós querem se arrepender e dizem, mas Senhor, o problema é minha vontade, é a minha vontade, querer, eu quero, mas existe uma vontade mais forte em mim, existe um desejo mais forte em mim, querer fazer o bem está em mim, mas o fazer não, mas é Ele quem executa em nós tanto o querer quanto o realizar. Esse é o sobrenatural. Esse é o sobrenatural. Essa é uma mensagem, meus irmãos, que eu espero que... Eu não quero que seja um soco em você, eu quero que seja uma mão poderosa a te levantar. Nada de te derrubar, te abater, é te erguer com força. E assim como nos tomam de um golpe, nos levantam, nós também ficamos um pouco desconjuntados. Ele está aqui para fazer essa grande obra na minha vida, na tua vida, em cada um de nós. Eu sei. A Bíblia diz, e o Senhor assim respondeu quando as pessoas olhavam a realidade da casa do Senhor e se entristeciam. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Foi o que o Senhor disse. E disse o quê? Eu abalarei as nações e trarei a glória das nações para a minha casa. Eu abalarei as nações. Olha, existem muitas nações que são cheias de glória, cheias de honra. O diabo foi oferecer isso a Jesus. Se ele prostrado adorasse, não, só ao Senhor nosso Deus adoraremos, só diante dele nos prostraremos. Nós somos como Mesaque, Sadraque e Abdênego, nós não nos prostraremos, senão apenas diante do Senhor. Mas ele abalará as nações. Ele trará os recursos, Ele fará as coisas acontecerem, Ele nos capacitará. Senhor, salva vidas, Senhor, liberta pessoas, Senhor, transforma. Nós precisamos disso diariamente. Teu vizinho tem que se converter, teu parente tem que se converter. Basta de ficar esperando até quando? Não, é hoje, é agora, eu me arrependo.
E se eu me arrependo, Ele também irá se arrepender. Deus fará essa obra em nossas vidas. Minha intenção não foi te abalar, minha intenção não foi te prostrar, minha intenção é te erguer com essa palavra e dizer: existe uma operação sobrenatural de Deus que pode nos levar a um verdadeiro arrependimento. Aleluia! Arrependimento. E arrependimento é mudança, é transformação. Eu sei que tudo não se reduz aos problemas econômicos e financeiros, mas eu sei de muitas pessoas que estão vivendo problemas econômicos e financeiros, estão vivendo bancarrota, estão vivendo dívida, estão vivendo dificuldades, e em nome de Jesus Cristo tem que haver uma saída. E se não há saída, Deus tem que criar uma saída para nós. Porque famílias estão sendo destruídas por causa disso. Porque vida, saúde está sendo destruída por causa disso. Existem problemas familiares, existem divisões, existem brigas, existem mal-entendidos, existem rancores, raivas, ódios. E nós temos que mudar tudo isso nos relacionamentos. E isso vem através de um verdadeiro, de um genuíno arrependimento. Senhor nosso Deus, nós queremos orar aqui no nome de Jesus Cristo e abençoar a vida de todos. Ó Pai, como eu estou te pedindo nessa manhã de domingo, para todo aquele que nos ouve, faz um milagre. É o que eu te peço. Faz um milagre, Pai, na vida de todas as pessoas. Leva-nos ao verdadeiro arrependimento pelo Teu Espírito, e que o Teu Espírito faça todas as obras, assim como a terra é sarada, a terra não será sarada, a terra é sarada, que a nossa terra seja sarada, no nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.